Olá, bom dia, graça e paz, tudo bem com você? Tudo jóia? Quero ministrar uma palavra que está no meu coração nessa manhã, né? Aqui em Santa Catarina agora é 6 horas da manhã, no Mato Grosso é 5 e assim varia de cada local, tá? Então, você vai ouvir essa mensagem, quando você ouvir, preste atenção naquilo que Deus vai falar ao seu coração, ok? Salmos capítulo 23 diz assim: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Amém. Amém. Esse aqui é um salmo de Davi, muito conhecido esse salmo. Talvez é um dos textos bíblicos mais conhecidos, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu já ouvi várias interpretações sobre esse texto, vários argumentos sobre esse texto, mas algo que fala especialmente ao meu coração é Davi. Ele é um salmo de Davi. Quando ele escreve esse salmo, Davi estava falando de algo que ele vivia. Ele sabia exatamente o que era aquilo, né? Então, quando ele fala que o Senhor é o meu pastor, Davi estava falando com conhecimento de causa, porque Davi ele era um pastor. O texto bíblico, por mais que ele foi escrito há milhares de anos atrás, ele é atual para os dias de hoje. Nós não podemos ignorar a condição, a situação, o momento em que esse texto foi escrito e nem por quem foi escrito, né? Porque o texto bíblico ele é atual, como ele era atual naquele dia que foi escrito, ele era muito verdadeiro e também é verdadeiro hoje, né? Para nós. Então esse texto ele quer dizer o seguinte: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Davi ele sabia, como pastor, que era de responsabilidade dele dar alimento, na verdade, levar as ovelhas para alimentar, dar direção para as ovelhas, né? Levar elas em pastos verdes, né? Verdejantes. Isso é a responsabilidade de um pastor. Levar as ovelhas para lugares de descanso, né? Isso também é responsabilidade de um pastor. Proteger as suas ovelhas de animais predadores, responsabilidade de um pastor. Então, tanto é que Davi, quando ele vai enfrentar Golias, ele fala para o rei Saul, né? Eu cuido das ovelhas do meu pai, e quando veio um urso para tentar pegar uma delas, eu lutei contra o urso. Quando veio um leão, eu lutei contra o leão e os venci, né? Então, Davi, ele era aquele pastor que ele estava disposto a dar a sua vida, né? Lutando contra leão e contra urso para que a sua ovelha não morresse, né? Agora nós entendemos que num pastoreio, cuidando de ovelhas, tem ovelhas que a gente até brinca, né? Que mais parece um cabrito do que uma ovelha. Ovelhas que não atendem à voz do pastor. Então não é o pastor que é responsável ou irresponsável. Às vezes é a ovelha que ela está andando por caminhos que o pastor está dizendo que não é para ir, né? A Bíblia diz que ele me faz repousar em pastos verdejantes. Talvez o pastor tenha dado, né, uma direção e essa ovelha não quer andar nessa direção. Então, entenda que um pastor, ele faz de tudo para que a ovelha ande nos seus caminhos, né? Para que a ovelha fique no seu aprisco. Contudo, tem ovelhas que elas são rebeldes, né? Essa ovelha, ela deixa de ser amada pelo pastor? De forma alguma. O pastor continua querendo essa ovelha, né? Amando essa ovelha. Contudo, a ovelha, algumas são rebeldes, e porque são rebeldes, elas vão colher consequência dos seus atos. Então Davi ele diz o seguinte: olha, eu sei que o meu bom pastor está comigo, e assim como eu amo as minhas ovelhas, o bom pastor me ama. Assim como o bom pastor ele está disposto a
tentar a sua vida para me proteger, eu também faço isso com as minhas ovelhas. Então, reflexão para nós. Será que eu estou sendo uma boa ovelha do meu bom pastor? Será que nós estamos ouvindo a voz desse nosso bom pastor dizendo, não vá para lá, não vá para cá? Né? A Bíblia está cheia de conselhos, cheia de dicas de como viver uma vida de prosperidade. Quando eu digo prosperidade, eu não estou dizendo financeiramente somente, eu estou dizendo em tudo. A palavra do Senhor, ela diz que o ladrão vem senão para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ter vida em abundância, né? E Satanás, ele veio para roubar. E às vezes, querido, a forma de Satanás roubar é a sedução. Na verdade, tudo começa pela sedução. Lembra lá o texto de Gênesis? A Bíblia diz que Eva olhou e olhou e olhou aquela fruta até ver que a fruta era desejável para se comer. Então, Eva desejou aquela fruta, mas aquela fruta sempre esteve ali. É que Satanás fez com que Eva visse de uma forma diferente. Ele deu uma nova roupagem. Satanás, ele colocou em xeque aquilo que o Senhor tinha falado. E ele continua fazendo isso até hoje. E muitas pessoas, elas têm decidido ouvir a voz dos seus desejos, né? Ignorando, né? Em nome de um ser feliz, ignorando a orientação do bom pastor. Não faça isso, né? Não faça aquilo. A Bíblia diz que nós devemos permanecer no centro da vontade de Deus, porque essa vontade é perfeita. E nós sabemos que a vontade de Deus, ela é perfeita para as nossas vidas, mas às vezes nós não queremos a vontade de Deus, às vezes nós queremos mesmo a nossa vontade. Então, esse texto ele é muito rico, ele é muito presente nas nossas vidas. Aqui fala de um jovem também, um bom pastor, alguém que conhecia, né, o cuidado com as ovelhas, mas também fala de alguém que tinha adversários, e nós conhecemos a história de Davi, sabemos a história de Davi, que Davi era um filho de mais seis irmãos. Davi estava no campo pastoreando ovelhas. Davi não era considerado nem em sua própria casa. A Bíblia diz que quando Jessé, está lá em Samuel, capítulo 16, 1 Samuel, quando o profeta Samuel chegou na casa de Jessé e falou, prepara a tua casa, né? Vamos fazer um banquete, porque Deus vai ungir um rei na tua casa, chama teus filhos. Davi não foi considerado naquele momento como alguém que pudesse ser rei. Davi não foi considerado como alguém que naquele momento pudesse ser alguém naquela casa, né? Talvez a situação é essa, você é desconsiderado na sua casa, desconsiderado no teu ambiente de trabalho. Todo mundo olha para você e fala, isso aí não vai dar nada, né? Contudo, observa que Davi, ele sabia quem era o Senhor, né? Davi talvez não tivesse a preferência do pai. Davi talvez na sua casa não fosse o queridinho pelos irmãos, talvez Davi não fosse o mais inteligente entre os irmãos, né? Davi não era o mais forte entre os irmãos, né? Os irmãos de Davi já estavam na batalha. Quem era Davi? Davi era um menino que ia cuidar das ovelhas. Talvez a vida inteira ele ia passar cuidando de ovelhas. Mas lá naquele ambiente onde Davi estava cuidando de ovelhas, Davi, ele resolveu em seu coração não guardar mágoas, mas ele resolveu em seu coração seguir as orientações de Deus e aprender com a vida, né? Então ele diz aqui no verso 5, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários e unge-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Davi estava falando, Senhor, é só o Senhor que pode me honrar. Eu mesmo não consigo. Né? Isso me dá uma grande lição nesse texto de entender que nada, não adianta eu querer fazer algo para ser honrado. Eu preciso fazer algo para o Senhor, fazer o melhor para Deus, e assim eu serei honrado. Né? Porque o Senhor, ele luta as nossas causas, não é verdade? Então o verso 5 diz, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Observa que esse Salmo 23, ele é respondido essa oração lá em 1 Samuel capítulo 16, 17 ali,
quando o profeta Samuel chega na casa de Davi e chama a família de Davi, né, a família de Jessé, que ali ele ia ungir um rei, e todos os irmãos de Davi estão ali, mas Davi não está. Onde que está Davi? Davi está no campo cuidando de ovelha. Então o profeta ele diz, olha, ninguém vai comer nada enquanto não chegar este outro teu filho, Jessé, que está no campo. Então quando Davi chega, está ali uma mesa preparada. Todos aqueles que não acreditavam em Davi, todos aqueles que não acreditavam no futuro de Davi, todos aqueles que não acreditavam no potencial de Davi, eu não sei como um pastorzinho, né? Estavam ali presentes. Imagina Davi chegando num ambiente, imagine você chegando numa festa onde você não é bem quisto ali. Ninguém te convidou prontamente para aquela festa. Você foi chamado porque a festa não poderia continuar sem a sua presença. Mas você sabe que você não era bem quisto ali naquele lugar. Assim foi com Davi. Mas quando Davi entra, imagina só a cena, as pessoas, os irmãos de Davi olhando para Davi, quem é esse aí? E de repente quando o profeta olha para Davi, aí Deus fala com o profeta, esse é o cara, né? Porque Deus conhecia Davi lá no campo. Talvez, querido, ninguém está te vendo, ninguém te conhece. Talvez você nos seus sonhos, nas suas loucuras com Deus, você fala coisas com Ele e você pensa que ninguém está ouvindo, mas Deus está ouvindo. Talvez as pessoas te ignoram, não dão valor para o talento que Deus deu a você, não reconhecem o seu valor diante de Deus. As pessoas muitas vezes não vão reconhecer mesmo, tá? E aí, mas você estava lá no cantinho com Deus, adorando a Deus, dizendo para Deus, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Quero declarar essa noite, profetizar sobre a tua vida que o teu tempo vai chegar. Eclesiastes diz que é um tempo para todas as coisas. Só mantenha-se firme no Senhor. Mantenha-se com Ele. E ali, e é interessante esse texto, que quando Davi, então, ele é chamado e ele é colocado ali diante dos irmãos, e o profeta abre o seu chifre de azeite e começa a derramar o azeite sobre Davi, os irmãos olhando, não pode ser, esse não. E depois que Davi é ungido, né, derrama ali o óleo sobre a cabeça de Davi, a impressão que os irmãos possam ter tido com Davi não é, eita glória, nasceu um rei na minha casa. A impressão é o seguinte, esse não vai dar em nada, o profeta deve estar enganado. Então depois que Davi é ungido rei, todo mundo come. E mais uma coisa que eu aprendo nesse texto, se Deus te chamou, Ele vai te levantar. Sabe o que Davi fez? Imagino eu que Davi comeu junto com os irmãos. Talvez não fizeram nem a fila para parabenizar Davi, porque agora ele tinha sido ungido rei. Talvez ficou um murmurinho de pessoas conversando, né? Reclamando. Porque o próprio profeta não conhecia Davi, e quando olhou os irmãos de Davi, imaginou que seriam eles, né? Aquele que Deus estaria levantando como rei. Davi era um improvável, queridos. Davi era um improvável, não era um guerreiro, não estava no exército, Davi era um improvável. E talvez você é esse improvável que está me ouvindo agora, né? Ninguém te reconhece, ninguém te conhece. Quem é você, né? Mas você é alguém que Deus escolheu. É verdade, você é alguém que Deus escolheu. Agora você precisa escolher Deus, porque Davi escolheu Deus. Davi escolheu, mesmo no anonimato, adorar a Deus. Davi escolheu, mesmo no anonimato, fazer com fidelidade tudo aquilo que era colocado na sua mão. Ele não queria que o pai tivesse nenhum tipo de prejuízo. O pai era dono das ovelhas. Então, por isso, ele lutava com o urso, lutava com os leões, para que o pai não tivesse prejuízo. Então, Davi era um homem íntegro, um homem honesto, um homem que dava o seu melhor naquilo que ele fazia. O que nós precisamos é isso, é fazer o nosso melhor naquilo que estamos fazendo.
E aí o verso 6 diz assim: bondade e misericórdia certamente me seguirão. Davi está dizendo, se eu me manter nessa presença de Deus, nesse lugar em Deus, a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Bondade é dádiva, né? É ser bom, né? A bondade de Deus sobre nós, o cuidado de Deus sobre nós. Misericórdia é perdão. Davi reconhece que ele é falho, Davi reconhece os seus erros, os seus pecados, né? Então, a misericórdia é algo que eu nem mereço, mas mesmo assim a misericórdia dele se alcança, né? Porque aquilo que eu mereço é justiça, misericórdia é aquilo que eu nem mereço, mas mesmo assim o Senhor se agrada em me dar. É como a salvação, eu não mereço, nós não merecemos salvação, mas mesmo assim o Senhor nos oferece a salvação, né? E ele diz, então, a bondade e a misericórdia certamente me seguirão, estarão comigo, estarão atadas ao meu coração todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Davi está dizendo o seguinte, existe um lugar da onde eu não quero sair, que é da presença de Deus. Lembra que no contexto do Velho Testamento havia um lugar que era considerado, a presença de Deus estava ali. Davi sabia que naquele lugar era considerado a crença que a presença de Deus estaria ali, mas Davi também sabia que a presença de Deus estava com ele. Observa isso. Agora, Deus não está num templo, Deus não está num prédio, Deus não está numa tenda, Deus não está em coisas feitas por mãos humanas. Deus agora habita dentro de nós. A Bíblia diz, né, Paulo fala sobre isso, que nós somos templos do Espírito Santo, nós somos o templo do Espírito Santo, a habitação de Deus somos nós, então Deus está conosco. E Davi fala, habitarei na casa do Senhor para todo sempre, ou seja, eu vou sempre estar na presença de Deus. Lembra que Davi não era sacerdote, então não teria como ele ficar lá na casa do Senhor, lá no templo, lá naquele ambiente onde era considerada. Mas Davi fala, eu vou habitar na casa do Senhor para todo sempre. Davi entendeu algo poderoso, que embora às vezes ele não estivesse lá, mas o Senhor de lá estaria com ele. Então, esse texto me dá muito ensinamento. Um homem do Velho Testamento entendendo que ele poderia estar na presença de Deus em todo lugar. Lembra que o profeta fala, né? Jonas fala assim, ainda que eu suba no mais alto monte, se não me engano é Jonas, ou desça no mais profundo abismo, ou dentro das águas, lá o Senhor está comigo. Então, o Senhor está com você. O Senhor está com você. Creia nisso, né? E decida no seu coração. A não ser essa ovelha que fica querendo pular a cerca, a ser aquela ovelha que está olhando o pasto do vizinho, a ser aquela ovelha que está arriscando a sua vida tentando beber água onde tem predadores, né? Não seja essa ovelha que decide andar longe do rebanho, porque a ovelha que anda longe do rebanho, ela é uma presa muito fácil para um predador. Se você fizer um estudo sobre animais predadores, né, que agem no rebanho, assista lá o Discovery, você vai ver que quando uma manada de boi, né, estão por ali, ou qualquer outro animal, os predadores eles ficam de longe vendo qual aquele que está mais distante, porque esse se torna a presa mais fácil. Ele nunca vai atacar o bando quando o bando tá juntinho. Ele sempre vai atacar aquele que está mais afastado. E é interessante, agora fica mais uma dica, quando o bando está todo juntinho, então o leão, ou o urso, ou o predador ali no caso, ele cria uma forma, ele dá um susto naquele rebanho, para que aquele rebanho eles se espalhem, então vai ficar aqueles que ficam mais sozinhos. Talvez você é essa ovelha hoje que está me ouvindo, que está afastada do rebanho. Talvez você é essa ovelha hoje que está me ouvindo, que não acredita mais que o Senhor é o seu pastor, mas deixa eu te falar uma coisa, Ele ainda é, e Ele quer cuidar de você, Ele quer cuidar de você, mas lembre-se, essa ovelha, você e eu, nós temos poder de decisão, e esse nosso bom pastor, Ele nos deu esse poder de decisão, então eu decido habitar na presença de Deus em todo o tempo.
Eu oro para que você tenha entendimento nessa palavra e tenha um ótimo dia, uma ótima semana, permitindo que o Senhor refrigere a tua alma, né? A alma são as nossas emoções estão na nossa alma, as volições, né? Há quem diga que nós vivemos hoje um tempo das doenças da alma, né? E as aflições da alma. Deixa o Senhor refrigerar a sua alma, né? Busca o conforto no Senhor. Amém? Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe a sua família. A Cleide está aqui. Cleide, que Deus abençoe sua vida, minha querida, que Deus abençoe os seus dias. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Se essa palavra falou ao seu coração, compartilha ela. Coloca ela, toca ela para mais pessoas, para que mais pessoas também sejam abençoadas, tá bom? Deus te abençoe, fiquem com Deus, uma ótima semana.